Esses animais são de extrema importância para o meio ambiente, pois desenvolvem importante papel na natureza, como polinização de plantas, dispersão de sementes, controle de pragas, entre outros. Aqui no Brasil, algumas famílias se destacam. São aves de diferentes famílias e mesmo de diferentes ordens. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplar da ordem dos psittaciformes, que são justamente as aves de bico curvo, como papagaios, maritacas, araras e periquitos. Nós temos no mundo o maior número de espécies de psitacídeos ou psittaciformes, que são justamente essas aves de bico curvo. Nós temos também um número muito grande de aves da ordem dos passeriformes, que são muito conhecidos aí pelas aves de canto, né, como bicudo, curió, trinca-ferro, sabiá, pássaro preto, esse tipo de ave. Mas uma enormidade de espécies de aves aí em todos os cantos do Brasil. Por serem tão essenciais em muitos aspectos, principalmente no controle da biodiversidade, é necessário que se faça um trabalho de conscientização. Nos últimos anos, os cientistas têm buscado compreender como as mudanças climáticas e a devastação ambiental afetam diretamente a migração das aves. Então, nós temos esses movimentos migratórios e nós temos o que a gente chama também de o nomadismo, ou de aves nômades, que se movimentam em uma resposta rápida a alterações do meio ambiente, como períodos de seca muito grandes, períodos de chuva muito grandes, escassez de alimento, e aí nós temos, então, essas aves se mudando de região conforme a necessidade. E, claro, também a ação do homem, né? Com desmatamentos, com monoculturas também, né? Aquelas grandes, muitos quilômetros de plantações de uma única espécie, como de soja, por exemplo, né? Isso tudo afeta o ambiente dessas aves e elas vão precisar de buscar um outro lugar para estarem vivendo. Com o crescimento das cidades, não é muito difícil, em tempos atuais, encontrar essas espécies migratórias. Por isso, cada vez mais se faz necessário plantar árvores que possam abrigar, no futuro, os pássaros que perdem as suas casas para o desmatamento. E nós observamos nas cidades hoje um movimento de conscientização dos próprios prefeitos, dos municípios, que já vem de alguns anos, no sentido de plantar nessas cidades espécies de árvores frutíferas e nativas. Então, em canteiros centrais, em praças, antigamente se buscava plantar espécies de árvores da Europa, da América do Norte, que não eram nativas, né? E que as aves não forneciam alimento para essas aves. Hoje, os municípios já passam a ter essa consciência e plantar espécies de árvores, né, que alimentam a nossa fauna. Por isso, muitas vezes, nós vemos essa mudança das aves do ambiente rural para o ambiente na cidade, porque elas passam a encontrar na cidade justamente essas árvores frutíferas nativas que fornecem esses alimentos. Né? Então, nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um desmatamento, uma escassez de árvores para nidificação e para fornecimento de alimentos na zona rural, e, em contrapartida, muitas vezes, uma oferta também de alimento nas cidades. Sobre a preservação, o combate ao tráfico de animais silvestres também está na pauta de discussão. Inclusive, a Lei 9.605, que dispõe sobre as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, ilustra que é considerado crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. A pena é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A gente deve coibir, a fiscalização precisa ser maior no sentido de coibir e penalizar esses traficantes, esse pessoal que pega aves em natureza e as mantém em residências, né, no ambiente exito. E para quem deseja ter uma ave de canto, ou uma papagaio, uma maritaca, existe a forma legal de se fazer isso, adquirindo essas aves em criadouros comerciais. São criadouros que têm autorização do IBAMA
para reproduzir essas aves em ambiente de criação, e aí você tem a oportunidade de comprar esses filhotes de origem legal. Fazendo dessa forma, você ainda concorre com o tráfico, de certa forma, desestimulando o tráfico, né, o tráfico ilegal de animais silvestres, de aves também.